crianças! Na nossa aulinha de história, vamos estudar sobre as famílias do passado. Você já parou para imaginar como eram as famílias do passado? Elas costumavam a ser bem numerosas, comparando com as famílias dos dias atuais em que vemos. Também era comum que muitos parentes e familiares morassem na mesma casa. Essas famílias, antigamente, elas eram bem diferentes das famílias dos dias atuais. Vamos ver e comparar algumas famílias de antigamente? Observe a foto dessa família que a tia está mostrando da década de 1960. Observe que esta família ela era bem numerosa, com bastante gente, e notamos também que os seus vestimentos eram diferentes dos vestimentos atuais que vivemos, tá? Então, ela era bem diferente. Além de ter muita gente participando da família, porque antigamente eles tinham bem mais filhos, né? Antigamente os parentes também moravam juntos na sua casa, então ela se tornava numerosa, essa família, e os vestimentos dessas pessoas eram bem diferentes. Essa outra imagem que a tia está mostrando para vocês é uma família da década de 1960. A primeira foi de 1900 e essa de 1960. Observe que a gente já vê uma família com menos pessoas, menos numerosa. Ela também apresenta um vestimento um pouco diferente dos vestimentos atuais, né? E esta família que você está vendo agora é do ano de 2018, certo? Comparando essas imagens que a gente tem, essas 3 fotografias, a gente vai agora debater sobre ela. Tia Saíra, vamos começar a observar o vestimento dessas pessoas, né? O vestimento das roupas dessas pessoas, eles são totalmente diferentes da época em que vestimos atualmente, certo? E também o número de pessoas, elas são diferentes. A gente vê que quanto mais anterior à época, menos pessoas se apresentam naquela família, né? Então, a única coisa que a gente nota de igual nas famílias é que há a presença sempre de adultos e crianças. Mas em relação a vestimentos, em relação à quantidade de pessoas, a gente nota que é totalmente diferente de acordo com a época do ano, né? Então, somos isso que a gente percebe que está totalmente diferente de acordo com essa época, né? Hoje as famílias, elas são menos numerosas, certo? Os pais optam, às vezes, só por ter 1, 2 filhos, né? Há lugares no mundo que só é permitido, no máximo, 2 filhos, que é para ter o controle populacional, certo? Então, ela vai modificando de acordo com o tempo. Então, a gente precisa ter noção que, com o passar do tempo, as famílias foram mudando, certo? Ela antigamente era numerosa e com o passar do tempo, de acordo com o controle populacional, as famílias vão diminuindo, que chega nas famílias atuais do que estamos, certo? Como vimos, né? No passado, as famílias guardavam fotografias, vimos na aula anterior, né? Para as futuras gerações, que é através disso que se forma vamos dizer, que é a forma que eles têm como comprovar como era a nossa geração anterior. Era através de fotografia, através de roupas, documentários, filmagens, e assim ia mudando, certo? Então, antigamente tínhamos vários álbuns que podiam ser guardados dentro de uma mala, que era assim que eles faziam, ou então dentro de um baú, era a forma que eles tinham de guardar. Os álbuns da família sempre registram momentos especiais, como aniversários, festas religiosas,
festa de ano novo, uma viagem que ele faz para um determinado local. Até hoje temos os álbuns de família que é feito assim. Se bem que hoje em dia a fotografia está mais digital, né? Saiu daquela época da gente estar folheando os álbuns e verificando as fotos antigas. Hoje tudo está na era mais digital. Então, tiramos fotos com os nossos celulares, né? E, infelizmente, raramente imprimimos, né? Então, isso não é tão bom não, porque a gente não vai deixar um registro para o nosso antepassado, que a gente sabe que as máquinas, né? Ela não vai ter condições de estar com tudo isso, né? Porque é um documentário pessoal, certo? Então, sempre é bom, mesmo com tanta modernidade, a gente tirar uma foto ou outra, além de postar nas nossas redes sociais, de quem gosta de estar postando, porque a tia mesmo não gosta muito de foto, não. Mas, se tirar uma foto ou outra, sempre procure imprimir, para ir fazendo aquele álbumzinho, para ficar para as futuras gerações, como lembrança, para que eles possam reconhecer e conhecer as suas raízes, a sua herança familiar, né? Então, vimos nesta unidade muitas coisas que estudamos. Estudamos que nessa unidade é tudo baseado na família e descobrimos que o nosso primeiro grupo familiar é a nossa família. Quando a gente nasce, o primeiro grupo que uma criança faz parte é do grupo da família. Depois ela vai crescendo e vai participando de outros grupos, certo? Então, descobrimos que existem diferentes tipos de família, né? Que elas podem ser formadas no laço do nascimento ou pela adoção, porque é como a tia falou, mesmo pela adoção, ele tem um sentimento de si, que é o que é mais importante, que é o amor, né? Então, a gente sabe que tem diversos tipos de famílias, de diversas formas, e que tem uma outra forma, que além de ser essa que a gente nasce, né, da barriga de nossa mãe, é aquela forma através da adoção, né? Como nós vimos em outras aulas anteriores, né? Também descobrimos que na nossa família existe parentes, certo? Que são aquelas pessoas que são parte da nossa família, e descobrimos que temos bisavô, bisavó, que são os pais de seus avós. Descobrimos que existe o avô e a avó, que são os pais de seus pais. Descobrimos que existem os tios, que são os irmãos, tios e tias, né, que são os irmãos dos seus pais. Também descobrimos nessa unidade que existem os nossos primos, que são os filhos dos seus tios, e existem os nossos irmãos e irmãs, né, quando não somos filhos únicos, certo? Então, há diversos tipos de parentesco, né, que estudamos nessa unidade para a formação de uma família, certo? Então, estudamos tudo isso. Essa unidade ficou bem recheada, porque estudamos sobre uma coisa que eu digo que é o nosso bem maior, que é a nossa família, né? Então, vimos agora, no último mês, no último mês não, na última aula, nessa aula que a tia tá dando agora, logo no início, vimos como eram as famílias antigas, como elas são diferentes das famílias atuais. Inclusive, as roupas são totalmente diferentes das roupas atuais, né? Então, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham amado. Não esqueça de, sempre que tirar fotozinha no celular, imprimir uma ou outra para montar o seu álbum, para ter como contar para nossas futuras gerações, né, a sua história, para que eles conheçam as suas raízes. Beijo e até mais tarde na nossa salinha de aula virtual. Like you, be strong to hold the powers of the sun.